Então, seu artigo foi rejeitado, isso é muito chato, né? Mas fica tranquilo, vamos tentar trocar uma ideia aqui sobre isso. A maior parte dos artigos, eles são rejeitados. É uma espécie de funil. Você tem muitas submissões para as revistas e o editor ele não vai conseguir publicar todos os artigos, não é? Então você tem uma espécie de funil, você tem uma filtragem. Existem basicamente 3 formas que seu artigo pode ser rejeitado. A primeira forma é ser diretamente rejeitado, sem ter nem passado pela avaliação, pelos pares. Uma outra forma é seu artigo ser rejeitado após ele ser submetido à apreciação de revisores. E uma terceira forma seria o seu artigo ser reprovado, mas ter passado pelos revisores que deram um parecer bastante construtivo e o editor indica que se você atender a determinadas sugestões, o seu artigo pode ser, sim, publicado. Então não é uma negativa de uma vez por todas. É uma forma de você poder melhorar o seu artigo e os pareceristas eles estão à disposição para poder verificar se o que eles pediram foi atendido. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal que eu vou falar sobre essas 3 formas, mas hoje o intuito aqui é a gente tentar entender o seguinte: se meu artigo foi reprovado, por que ele foi reprovado? Porque um primeiro passo é você tentar entender do porquê que isso aconteceu. Uma primeira possibilidade é você verificar o seguinte: se a estrutura do seu trabalho está legal. Será que ela tem uma estrutura bacana ou deficiente? Então você vai fazer algumas perguntas para você mesmo e depois disso você lê o seu trabalho com esse olhar crítico. A sua introdução ela está alinhada com o que vem depois? Ela está dando suporte para tudo aquilo que vem depois do seu trabalho? Ela é uma introdução muito curtinha, desidratada, ou é uma introdução que de fato cumpre o seu papel? A sua metodologia ela está apresentando o seu método de uma forma clara? Se o método é muito conhecido, você por acaso não está perdendo muito tempo descrevendo um método que já é muito conhecido e você pode descrever ele de forma enxuta? Ou então se o método é desconhecido, será que na descrição do seu método você dá a possibilidade de outra pessoa replicar o seu trabalho? E a discussão? Será que você fez a discussão? Muitos trabalhos hoje em dia, as pessoas perdem um pouco o pique e trazem uma discussão desidratada. A discussão é você discutir os seus resultados, é você explorar os significados dos seus resultados. Então, será que você fez isso? Você trouxe diálogo, você fez diálogo com as referências bibliográficas lá na discussão? Como o seu trabalho dialoga com outras referências? Então, dá uma olhada na sua estrutura, né? Você fez uma estrutura bem consolidada, o seu artigo está com uma estrutura legal? Esse é um primeiro ponto que você tem que avaliar. Uma outra coisa que é bom você avaliar é o seguinte: tecnicamente, o seu trabalho está bem feito? Ele tem mérito científico? E aí tem 2 coisas. A primeira coisa é o seguinte: ele está bem feito? Ele está bem escrito? Tem erros de escrita? Gente, trabalho com erro de escrita, ele tem grande chance de ser reprovado, porque isso é um erro muito primário. Então, erros de concordâncias, erros de escrita, parágrafos muito curtos, ou então linguagem que não é apropriada, tudo isso, se você desconfia que o seu trabalho tem alguma coisa nesse sentido, peça um revisor, peça a ajuda de algum colega ou de algum professor. Um erro muito comum é trechos muito longos na introdução ou ao longo do trabalho sem o devido referencial teórico. E aí seu trabalho não fica bem amarrado. Será que você utilizou referências bibliográficas adequadas? Isso é importante, porque eu, quando avalio um trabalho, uma das primeiras coisas que eu faço é ver com quem que essa pessoa está conversando, não é? Se você está conversando com muito pouca gente, cita poucos trabalhos, não citam trabalhos que são muito relevantes, eu já desconfio daquele texto, porque o autor está com uma visão um pouco limitada daquele tópico. E tem uma outra situação, uma segunda situação, que o seu trabalho é até bacana, ele é bom, o trabalho é bom, ele tem mérito, mas de repente ele não está no patamar da revista que você está submetendo. Aí, no caso, você não precisa mudar muita coisa, mas você precisa mudar de revista. Não adianta eu querer publicar um bom artigo que eu fiz e que eu achei ele bacana, a discussão, está tudo perfeito, mas ele não tem um impacto científico apropriado, por exemplo, para Nature ou para Science,
que são uma das revistas mais famosas e disputadas e concorridas do mundo. Entende? Eu estou dando um exemplo extremo só para você ter essa crítica de será que você está encaminhando o trabalho para a revista correta? De repente ele foi rejeitado porque a revista é muito exigente e tem muita concorrência na revista. E determinados tipos de perguntas de pesquisa ou de trabalhos, eles são muito válidos, mas não necessariamente apropriados para revistas que estão muito no topo. Outra questão que você tem que avaliar é o seguinte: será que o artigo ele é apropriado para o escopo daquela revista? Isso é algo que acontece bastante. Eu mesmo, recentemente, mandei um texto pequeno, nem era um artigo, mas era uma espécie de comunicação curta para uma revista na área de medicina. E era uma revista para discutir essas relações entre Covid e mobilidade urbana. Eu queria mandar esse artigo e eu submeti esse artigo para essa revista. Só que esse artigo ele foi rejeitado não porque o artigo não estava legal, mas que para o escopo daquela revista, que ela é mais de medicina mesmo, apesar dela também permitir trabalhos interdisciplinares, o pessoal achou adequado eu submeter para uma outra revista, porque o artigo falava mais de Brasil e era uma revista internacional, mas que ela foi criada lá no Reino Unido. Então o pessoal achou que era melhor eu procurar uma revista que tivesse um foco mais regional, um enfoque mais regional de América Latina, ou então que tivesse mais publicações nesse sentido. Então, no caso, o artigo ele estava legal, mas teve uma concorrência brutal, porque muita gente mandou muitos textos sobre Covid ao mesmo tempo para essa revista, é uma revista médica, então as pessoas mandam esse tipo de texto para revistas de área de saúde, e o meu artigo concorreu com muita gente e o pessoal, por um critério de desempate, eles acharam melhor que o meu artigo pudesse ir para uma outra revista. E eu ressubmeti esse artigo para uma outra revista muito boa também, mas que tem um escopo um pouco diferente. Então vale a pena vocês pensarem, será que o meu artigo é apropriado para aquela revista? Eu dei um exemplo, mas eu já errei na vida algumas vezes nesse sentido. E outras vezes eu também já mandei artigos e que depois eu percebi com o parecer ou com a postura do editor que era melhor eu ter mandado para outro tipo de revista, que teria muito mais chance. Então fique esperto nesse quesito também. Tem um outro aspecto também. Não é algo aberto assim que as pessoas falam diretamente, mas é algo que, se a gente pensar um pouquinho, faz sentido. Qual que é o sonho de todo editor? O sonho de todo editor é publicar artigos que vão ser muito citados. Quanto mais citados forem os artigos da revista dele, do editor ou daquela associação, isso significa que a revista terá mais prestígio, que ela terá mais fator de impacto. Então, se o editor está com 2 artigos na mão, isso aí é um raciocínio apenas aqui, mas que vale a pena essa reflexão. Se ele tem 2 artigos na mão, um de uma pessoa que está começando a vida acadêmica, que ainda não tem trabalhos conhecidos, e outra de um outro pesquisador que já tem trabalhos acadêmicos muito citados, que já tem todo um público cativo que lê trabalhos daquela pessoa, e se os 2 artigos estiverem igualmente bons ou muito próximos e só haver espaço para um artigo, imagina qual que vai ser a escolha desse editor. Isso não é uma maldade necessariamente, é uma decisão editorial porque o espaço é limitado e o editor ele vai pensar naquilo que é mais adequado para a revista. No caso da revista que eu edito, a revista Espinhaço, eu nunca cheguei a ter esse tipo de situação, porque como não é uma revista das mais consolidadas do Brasil, é uma revista jovem que nasceu em 2012, que ela está num crescimento bem bacana, mas ainda não cheguei no topo da hierarquia das revistas, eu nunca precisei ter esse tipo de situação. E eu, particularmente, eu sou da opinião de que se eu tenho 2 artigos igualmente bons, independente do espaço da revista, como tudo é online, eu publico os 2 artigos, mesmo que eu tenha um trabalhinho a mais ou que eu coloque, minha equipe tenha um trabalho a mais nisso, eu dou um jeito de publicar. Agora, revistas que são consolidadas demais, de repente a pessoa tem que ter um limite, porque não são 10, 20, 30 artigos que vai chegar para o editor. De repente são 300 artigos. Então, tudo isso varia de revista para revista. Mas é algo que vale a pena a gente ter em mente também. E sempre quando um artigo é rejeitado, jovem, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. É uma possibilidade de reflexão. A decisão, geralmente, ela é subjetiva. Ela é de um editor, baseada na reflexão de 2 pareceristas.
Então, de repente, um mesmo artigo poderia ter um resultado diferente dependendo de quem são esses dois pareceristas, por exemplo, ou quem que é o editor da vez da revista, do olhar daquele editor. Tudo isso é muito subjetivo. Então, não desanime com o artigo. Mesmo que você tenha um artigo legal e fica às vezes um pouco desanimado porque ele foi rejeitado, pense que é uma baita de uma oportunidade para você melhorar o seu artigo. Ainda mais se os pareceres eles vierem bons. Bons pareceres, muitas vezes, ajudam demais, porque duas pessoas ali leram com calma o seu trabalho e eles deram o seu feedback. Então é importante a gente ter esse feedback e aproveitar ele da melhor forma possível. Agora, acontece com todo mundo e a prova disso, dá uma olhada nesse site. Vamos dar uma olhadinha. Olha, o site do Science Alert, 8 papers, 8 artigos que foram rejeitados antes que aquela pesquisa ganhasse o prêmio Nobel. Então, jovem, se até quem ganhou o prêmio Nobel teve artigo rejeitado, não fica chateado não. Pensa nas possibilidades. A primeira ideia é você refletir do porquê que o seu artigo foi rejeitado e depois você tomar uma atitude. E aí eu vou postar mais um vídeo aqui sobre isso, sobre esse assunto, para te ajudar a tomar a decisão certa depois que você já aproveitou aquele parecer e já melhorou o seu artigo.